escolhas alimentares, o Ministério da Saúde criou essa pirâmide dos alimentos, exatamente para poder favorecer, exatamente para nos favorecer, para a gente saber como é que nós vamos fazer a escolha de alimentos no dia a dia, né? Como é que seria a divisão desses alimentos? Então, aqui na parte mais baixa, que é a base, estão os alimentos energéticos, né? São os alimentos que a gente mais necessita se alimentar. Então, seriam os carboidratos complexos. Quais seriam? Mandioca, batata doce, aipim, tudo isso dentro de um porcionamento correto, tá? Porque às vezes a gente fala assim, aipim, as pessoas, nossa, maravilha, você falou que eu posso comer um prato de aipim, não um prato de aipim, um pedaço de aipim. Não, é cozido. Tá entendendo? Então, tudo é a forma de preparo e a quantidade. Mais uma vez, eu falo, mas nós estamos pensando hoje em dia, somente em calorias, nós estamos pensando em nutrientes também. Então, a parte de baixo é exatamente os carboidratos complexos, aí vem os pães integrais, né? Aí vem as bolachas integrais, que são feitas com farinhas integrais, e aí já se aboliu a farinha branca, que é a farinha refinada, que é aquela que faz da barriga, né? Porque aí, o que a farinha branca faz? A farinha branca, a farinha de trigo branco, ela faz aumentar muito rapidamente a glicose. Aí a glicose manda um comando, pois não. A glicose manda um comando para um hormônio chamado insulina, que é produzido lá no pâncreas, e esse hormônio, ele vai fazer com que acumule gordura no abdômen, tá? Então, realmente a farinha branca, que é a farinha de trigo branco, ela vai fazer com que haja um maior acúmulo de gordura na parte abdominal, tá? Então, por isso eu sempre oriento no caso, fazer a substituição por produtos integrais, porque tem fibras, tem vitaminas do complexo B, que são ótimos para nós mulheres, depois vamos falar sobre isso também. Enfim, são essas substituições saudáveis que devem ser feitas, tá? Outra coisa, nesse meiozinho aqui temos frutas e vegetais. Frutas e vegetais, tá? São muito importantes porque tem vitaminas e minerais. Tem vitaminas e minerais. Então elas fazem com que previnam doenças e elas são importantes também para o funcionamento do nosso organismo. Depois teremos leite, as proteínas, né? Leite, carnes, ovos, que são as proteínas, que elas têm uma função mais construtora, né? Elas participam da formação muscular, da formação de tecidos. Então ela tem essa função. E lá em cima no topo, é a menor quantidade que a gente tem que comer de alimentos. São as gorduras, tá? Aí são os óleos, aí tá tudo. E também, ao mesmo tempo, doces, açúcares que a gente tem que estar evitando, porque eles são calóricos. O doce e o açúcar, por exemplo, além de ter muita caloria, não tem nutriente nenhum, né? A gente chama até de caloria vazia. Enfim, então tem que estar sendo evitado, tá bem? Agora, aí, em relação à gordura, eu incentivo vocês a fazerem, quem ainda não faz uso de azeite extra virgem, a começarem a fazer o uso, tá? Que é o melhor. Ele é rico em gordura monoinsaturada, faz muito bem à saúde. Então, assim, o primeiro plano tá, a alimentação saudável tem que ter nutrientes que vão favorecer o seu organismo. Até porque a população, graças a Deus, está envelhecendo, né? Então, eu quero chegar até os 100 anos. Sei vocês, eu quero chegar. Então, vocês querem também? Então, a gente tem que, né, começar desde agora. Ser saudável. E você sabe que a gente tem uma oportunidade todos os dias para mudar. Porque todos os dias o nosso organismo passa por renovação. Então, todos os dias o nosso organismo passa por renovações. Só para vocês terem uma ideia, todos os dias temos 50 milhões de células se renovando no nosso organismo. Então, aquela pessoa que nós fomos em relação à saúde no ano passado, a gente pode ficar muito melhor no próximo ano. Só depende de quê? Das nossas escolhas. A vida é feita de escolhas, né? Não existe uma frase assim, a vida é feita de escolhas? É verdade. Então, se nós
alimentos saudáveis, isso mais à frente, hoje vai nos trazer benefício. E a longo prazo, muito mais. Tá entendendo? Então, outra coisa que eles colocaram também na pirâmide dos alimentos: praticar atividade física, no mínimo 30 minutos diariamente. Tá? Pelo menos, isso daí pode ser uma caminhada, aí vocês têm que ver o melhor exercício, porque cada um tem uma aptidão, né? Cada um tem uma aptidão. Um gosta de correr, eu, por exemplo, gosto de correr, né? Um gosta de correr, outro gosta de caminhar, né? Então vocês têm que se encontrar dentro de um exercício, dentro de uma atividade física e pronto. Uns gostam de dançar, né? E assim tem que ser. E assim tem que ser. O importante é se exercitar. O importante é fazer uma atividade física. E outra coisa importante também, que nós já falamos, eu vou só estar enfatizando, é em relação ao fracionamento das refeições. Então, 6 refeições são muito necessárias, né? Café da manhã, almoço e jantar. E depois, mais 2 lanchinhos, que aí pode ser entre o café da manhã e o almoço, que a gente chama de colação, e o lanche da tarde, tá? Que também é muito importante. Porque não devemos nos alimentar de 3 em 3 horas, acamada, tudo bem? Devemos nos alimentar de 3 em 3 horas, exatamente para na próxima refeição você não querer exagerar, né? Então você vai comendo devagar, com parcimônia, palavra bonita, né? Parcimônia, é assim, é o famoso pegando leve, né? E é isso aí, né? Nós comendo tudo isso aí, tá? Quer dizer, não se pode comer nada exageradamente, né? Isso. O meu irmão, eu não gosto nem de ver ele comendo, nem eu tomando café de manhã, nem almoçando. Porque ele fala assim, eu tenho que comer bem, não sei o quê. Tudo bem, tem que comer bem. Cara, mas você precisa ver o exagero. Porque ele gosta de comer no prato fundo. Ele come tudo isso aí, mas é tudo justo. Mas o que acontece? Olha só, isso é muito importante. Cada pessoa tem uma necessidade calórica. Então, quando vocês forem a nutricionista, ela vai ver a idade, ela vai ver o sexo, ela vai ver a altura, ela vai conversar para ver qual tipo de atividade física vocês fazem. A partir dali, ela vai ver a necessidade calórica, porque cada pessoa tem uma necessidade calórica diferente. Por isso que não funciona isso de, às vezes, essas dietas de revista, né? Que aí colocam um padrão de calorias para todo mundo. Nós não somos iguais nesse sentido. Deus, quando nos fez únicos. Portanto, nossa alimentação... os homens têm uma necessidade maior. E também depende da atividade física. Ou seja, um trabalhador braçal, uma pessoa que trabalha mais fortemente, essa pessoa vai ter uma necessidade maior de se alimentar. Bem? Então depende, são vários fatores aí que dependem. Vamos lá. Bem, aí vocês devem estar se perguntando, tá, tudo bem, doutora Cláudia, a senhora explicou isso tudo, mas e agora? Senhora não, você, olha meu Deus, entreguei minha idade. Aí, nossa, a gente não entrega, tá vendo? Aí, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e na prática, como é que eu faço? Cheguei lá no restaurante aqui, como é que eu faço para escolher isso tudo? Tudo bem. Então, primeira coisa, você vai pegar o prato, tá? A metade do seu prato tem que ser de vegetais. Então pode ser vegetais crus ou cozidos. Então, uma salada crua, né, pode ser um alface, uma rúcula, uma chicória, e o outro restante de legumes cozidos, tá? Então, a metade já está resolvida, a metade está ali, ó, do outro lado. Estão conseguindo ver? Tá. E aí sobrou a outra metade, correto? Então, a metade da metade, que é um quarto do prato, você vai colocar o quê? Aqui, ó, você vai colocar um carboidrato. Mas um carboidrato o quê? Integral. Não adianta comer arroz branco. Tem que começar a substituir aos poucos o arroz branco pelo arroz integral. Mas por que eu gosto tanto do arroz branco? Mas o arroz branco vai te dar fome. O arroz branco, ele faz aumentar muito rapidamente o nosso índice glicêmico. Então vai dar fome. Você vai comer, vai dar logo fome. Já o arroz integral não. Ele tem um menor índice glicêmico.
porque tem fibras. Então, a tendência é, quando se come o arroz integral, é você demorar mais um pouco para sentir fome ou apetite. Bem, depois, a metade da metade, aí você coloca uma proteína vegetal, que pode ser um feijão, que pode ser um grão de bico, uma lentilha, e depois a outra partezinha, aí sim, aí vem a carne, tá? Aí vem a carne, frango, peixe, ovos, enfim, aí vem a carne que tiver lá. Eu sempre enfatizo que a melhor é sempre carne branca, tá? Porque tem menos gordura. A melhor carne é a carne branca, ok? Bem, quais seriam os benefícios da alimentação saudável, né? Em relação a isso tudo, mas e se eu seguir isso tudo, quais seriam os benefícios? Os benefícios seriam exatamente aumenta a imunidade e reduz as infecções, previne várias doenças, entre elas a obesidade, que você vai estar controlando o peso, o câncer, a osteoporose e a anemia. Conforme nós já vimos, você se alimentando de forma mais correta, você vai estar se alimentando com alimentos ricos em antioxidantes, que vão estar prevenindo todas essas doenças que podem vir trazer danos à sua célula. Aumenta a energia e reduz o cansaço, porque também essas dietas da moda também, por elas serem muito restritivas na questão não só de nutrientes, mas na questão calórica, a pessoa ela acaba ficando cansada, com fadiga, enfim. Melhora o humor, uma dieta equilibrada faz você melhorar o humor, combate a depressão e os efeitos do estresse também, tá? E retarda o envelhecimento, que é uma coisa, né, que nós mulheres, a gente tem que estar na vanguarda, né? A gente tem que sempre estar se preocupando com essas coisas assim, porque 100 anos é logo ali, né, minha amada? 100 anos é logo ali, então a gente tem que começar, né? Vocês sabem que lá no livro de Gênesis, é o livro da criação, que é o livro que houve a criação de todo o universo, agora ainda não, lá no livro de Gênesis, que foi o livro da criação do universo, o livro da criação de homens, de toda a criação, né? Ele já pensou nisso, ele já pensava nisso. Então, se vocês observarem, conforme ele foi criando e falando, né, o que nós deveríamos dominar, vocês já observaram que existe uma sequência? Ah lá, primeiro ele fala de peixes, depois fala de aves, e por último, dos outros animais, que seria o quê? Carne vermelha. Então, o nosso próprio Deus, ele já deixou para nós um alerta de que primeiro deveríamos dar preferência à carne branca, para depois darmos preferência à carne vermelha. Então, vai de Gênesis 1:28 até Gênesis 30, onde Deus fala que tudo, né, ele fez todos os alimentos para o nosso mantimento. Olha que coisa linda, né? O nosso Deus pensou em tudo, na verdade. Até que nós teríamos que nos alimentar de uma forma saudável para termos saúde. Saber que Deus fez esses alimentos saudáveis e não industrializados. Deus, quando pensou, foi nos alimentos saudáveis para o nosso aprazimento. Então, eu trouxe aqui para vocês exatamente alguma coisa que nos fará refletir a respeito de alimentação saudável e alimentação normal, né? Alimentação saudável e alimentação normal. Qual seria a diferença, né, em escolhas saudáveis de duas pessoas da mesma idade que fizeram durante o longo da sua vida escolhas? Bem, vamos lá. Então, alimentação saudável. Ó, os dois meninos acordando, levantando. Olha o café da manhã dos dois. Um comendo de forma saudável, praticando esporte, o outro sedentário, ó. Daqui está sedentário. O outro comendo frutas. E depois, quando ficou mais maduro, fazendo atividade física. E olha onde o outro está. Olha as escolhas, como fazem diferença na nossa vida. Não é verdade?
fazem toda a diferença, né? Um está disposto, está com energia, está com disposição. Um está andando de bicicleta, o outro está sendo levado. Olha a diferença aí das escolhas. Um está curtindo com a família, o outro está sendo recebido num hospital. Isso tudo são as escolhas. São as escolhas e nós podemos mudar, porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós mudarmos. Porque todos os dias o nosso corpo está sendo renovado, porque nós somos o resultado de nossas escolhas. Nós somos os resultados das nossas escolhas. Então, o que nós escolhemos hoje para a nossa alimentação vai refletir não só hoje, mas a longo prazo daqui a alguns anos. Está entendendo? Embaixo eu deixei o endereço do canal do YouTube. Acredito que vocês receberam aí o endereço do meu canal lá no YouTube, 7 minutos para cozinhar, e do meu blog também, Nutrindo Vida Saudável. As pessoas iam sempre me procurar, cheio de dúvidas, e eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho tantas pessoas para ajudar, de qual forma eu posso ajudar? Então, o Nutrindo Vida Saudável, que veio primeiro, que é um blog, onde eu tiro dúvidas, né? Tem muitas pessoas com dúvidas, então tinham mães que estavam grávidas, tinham mães que acabaram de ter neném e queriam saber como é que seria essa alimentação. Então tinham mulheres que estavam no período de menopausa já, no pós-menopausa, no pré-menopausa, e queria saber qual tipo de alimentação deveria ter. Enfim, então eram muitas dúvidas. Eu falei, eu tenho que ajudar essas pessoas. Então, primeiro eu fiz o blog Nutrindo Vida Saudável, tá? Que é esse endereço de baixo, e depois os 7 minutos para cozinhar. 7 minutos para cozinhar é uma maravilha, muito divertido, tá? Eu procurei fazer assim de uma forma bem divertida, minha filha me ajuda, ela que faz as edições para mim, filma, e assim, de uma forma bem divertida, porque as pessoas, elas colocam muita desculpa, eu não faço uma alimentação saudável porque eu não tenho tempo, eu trabalho, um monte de coisa. Mas e lá eu desmistifico tudo, e pelo contrário, né? A gente tem como fazer uma alimentação saudável, nutritiva e rápida.